Eu estou aqui com o Igor, né, e a Michela, para a gente bater um papo aqui sobre reprodução humana. Então, são pessoas diferentes, diferentes cidades, diferentes estados, né? Não são de São Paulo, são lá de cima qual que é o mais longe? Mais longe é Maceió, né? Aqui em Salvador vem primeiro. Maceió é mais longe. É mais distante. Itabuna é mais... Então, é mais então, eles estão lá do Nordeste e realmente a locomoção de lá para cá, são algumas horas de voo, né? E aí a gente está aqui para entrevistar, para falar sobre um assunto de formação de reprodução humana, de formação vamos dizer, da formação, complementação da formação médica, porque eles são especialistas em ginecologia, eles já são ginecologistas. Eles vieram fazer o nosso curso, conforme eu falei, cada um com a sua realidade, mas basicamente para aprender reprodução humana aqui conosco. E vou começar aqui primeiro com o Igor, né, porque ele tem uma história nova aqui, mas a história na família dele é mais antiga, porque o pai dele veio fazer o curso conosco. Acho que ele estava lá novinho, lá, ouvia, papai, onde você vai? Vou no curso em São Paulo. Aí ele pegou gosto e agora veio aqui fazer o curso conosco. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você, do que você fez, da sua formação, e o que te motivou você vir aqui. Depois a Michela, eu pergunto para ela também. Então, quando eu comecei na faculdade, né, a primeira área que eu tive mais familiaridade foi cardiologia, né? Aí eu queria fazer cardiologia, e aí... Só que eu pensei um pouco nos obstáculos que eu teria que enfrentar, porque meu pai já tinha tudo construído, né? Ele já tinha a clínica de ginecologia e obstetrícia, e então ele iniciou a formação dele em reprodução humana. Eu não sei como é que surgiu essa ideia, né, na cabeça dele sobre fazer reprodução humana, porque era uma área nova, né, e sempre tem aquela questão. E ele já estava, não era um senhor de idade, vamos dizer que ele já estava um pouco mais avançado na idade para aprender coisas novas, porque às vezes fica Ele é mais novo que eu, hein? Mas na época ele tinha se formado, tinha passado alguns anos e decidiu, né, fazer uma nova área. E eu acho que ele começou, não lembro muito bem, acho que foi em 2014 ou foi 2000 nesse ano assim, um pouco menos. Inclusive, ele mandava as fotos da turma com o senhor, né, o senhor mais jovem, né? Continua jovem, né? O cabelo ficou branco. Mas ele teve esse objetivo de estudar a reprodução. E assim, ele começou, foram anos difíceis, alguns desafios surgiram, né? Porque a reprodução depende muito da questão de tecnologia, de conhecimento e também de captação de pacientes. Então ele foi evoluindo com os anos e durante minha formação da faculdade decidi seguir com ginecologia e obstetrícia. E na escolha da minha residência, eu acabei escolhendo um hospital que tivesse reprodução humana no SUS. Aí acabei indo para o Materno Infantil de Brasília. Então, fiz lá, tive um pouco de familiaridade com a especialidade lá. E sou muito grato por tudo isso. Então, acabei fazendo... Aí, o que acontece? Decidi iniciar a minha vida profissional. E entre uma residência e uma pós, eu decidi fazer a pós, porque eu tenho meu pai para me ajudar como apoio e a pós para me dar o embasamento teórico e conquistar a prova de título, né? Então, acabei vindo para a pós do Gera devido ao que meu pai me falou, pelo que vocês proporcionam para os alunos, pela estrutura, pelas oportunidades, inclusive de trazer pacientes para cá, que é o caso da doutora Michela também, que traz os pacientes, meu pai também trazia no início. Hoje a gente tem uma parceria, né, com o laboratório. Antigamente ele vinha para cá, né, trazer os pacientes. Eu nunca me esqueço de um caso que aconteceu do seu pai, inclusive. Ele vinha fazer o curso, depois voltava. Aí teve uma paciente que ligou para ele e falou, toma injeção 2 horas, né? Aí ele tomou, em vez de 2 horas da manhã, logicamente deve ser 2 horas da tarde, né? Só que quando é 2 horas da tarde, tem que fazer a captação 2 horas da madrugada. Aí toda a equipe veio. Ele estava entrando no avião. Então pode tomar. Aí era 2, mas não atrapalhou em nada porque ela engravidou. Mas a equipe toda
Tem que vir 2 horas da manhã aqui para fazer a captação. Esse ele nunca me contou. Ele nunca falou. É. Mas foi um evento que você está subindo, ele falou 2 horas, só que acho que a paciente não entendeu que era 2 horas da madrugada. Quem que vai tomar injeção 2 horas da madrugada? Então, mas assim, o ótimo foi que ela engravidou. Então, isso foi excelente, né? E o seu pai sempre super dedicado, super atento, né? E realmente foi uma coisa que aconteceu inusitada, que aconteceu, que eu me lembro até hoje, mas que teve um início feliz, que foi a formação da criança, né? Sim. Isso foi bacana. E aí, Michela, quer falar um pouquinho de você? Quero. Eu sou de Maceió, né? Me formei já há algum tempo, fiz ginecologia e obstetrícia. E quando eu cheguei aqui no Gera, eu já tinha feito pós-graduação de reprodução, tinha feito uma outra pós-graduação, só que não tinha tido o acesso à parte prática, né? A fazer captação, a entrar nos procedimentos. Então, eu vi a propaganda do curso e resolvi voltar a fazer, investir mais na minha formação. E foi quando eu vim para cá, 2021, para poder para poder dar sequência ao meu treinamento e me aprimorar na parte prática. Uhum. E foi realmente como eu esperava e foi o que me impulsionou para continuar fazendo o meu trabalho. Uma coisa bacana que eu assim, tomo até como propósito da minha vida profissional hoje, né? Depois de estar alguns anos na especialidade, né? Eu falo que eu estou meio jurássico, eu sou um dos mais antigos em atividade e ainda ficar construindo coisas, né? Justamente é essa possibilidade, essa felicidade de poder ensinar e as pessoas realmente daí mudar a vida, né? Que nem o seu pai, ele veio, depois ele teve a coragem de se juntar e fazer um grupo lá, e hoje tem um laboratório lá com o pessoal que está indo bem, né? Lá no Nordeste é Itabuna, né? Eu acho que é bacana isso. Aí agora vem você, né? Motivado vamos dizer assim, se inspirando no seu pai. Acho que isso é bem bacana, isso muda a realidade de muita gente. Isso eu acho que realmente eu diria hoje que profissionalmente a coisa que mais me realiza é falar que as pessoas se evoluíram localmente, né? Até eu brinco de vez em quando, né? Que o pessoal fala, mudou minha vida, tal, prosperou. Aí parece depoimento isso aqui, acho bacana isso. Porque realmente, a nível Brasil, tem muitas regiões carentes que necessitam realmente dessa formação, né? E é difícil, e tem que reconhecer que as pessoas que vêm são pessoas interessadas, né? Às vezes comentam, o aluno não é muito interessado. Eu falei, todos que estão aqui são interessados, porque quem deixa a família para vir aqui e passar uns dias super intensos, 7, 8 horas da manhã está começando, fica até de noite, né? Então, realmente é algo que precisa muita dedicação e investimento também, né? Porque não somente o fato de você vir e gastar ou investir aqui, você deixa de ganhar lá também. Então, realmente, eu acho que todos que vêm aqui, eles têm realmente que receber o melhor possível que tem de melhor para a pessoa, porque é um investimento da vida deles, é um momento que a gente tem que dar o máximo possível para vocês que vêm aqui prestigiar ou começar a vida. Por isso que a gente pega na mão, ensina e tal, e graças a Deus nosso curso está bem movimentado e até hoje um dos cursos que mais forma a gente no Brasil, né? Acho isso bacana. E você, Michel, primeiro você agora que mudou a sua vida, assim, né? O que você tem feito? O que você... Agora, em Maceió, estou trabalhando bastante com reprodução, consultório. Quando eu comecei aqui no Gera, né? Maceió ainda não tinha laboratório, então eu tive a possibilidade de trazer as minhas pacientes para cá. Isso foi criando um fluxo de pacientes, foi aos poucos fidelizando as minhas pacientes, porque antes eu tinha as pacientes, mas acabava que para poder elas fazerem algum tipo de procedimento, eu encaminhava para um outro colega. E aí eu passei a fazer os meus procedimentos aqui, inicialmente com supervisão, e agora estou
esse mês eu tenho 7 pacientes aqui, né? Todas de Maceió. Mesmo já tendo um laboratório em Maceió, eu falo para elas que continuam aqui por enquanto, que confiam no laboratório daqui, que é um laboratório que tem uma boa referência, que tem bons resultados, e elas continuam vindo de Maceió para cá comigo. E quando eu estou aqui também, né, aproveito e fico assistindo às aulas de pós-graduação. A gente sempre aproveita um pouquinho, porque todo ano a gente fica assistindo e tem alguma novidade, e tem algo a ser acrescentado ao que a gente já traz de bagagem da pós, né? O que a gente faz aqui de bacana, que eu acho o seguinte, quem passa por nós, depois a gente ajuda no começo e depois também vocês são convidados a continuar participando, trazendo o caso clínico para discussão. Então, online, a gente tem essa discussão. Então, a pessoa apresenta o caso clínico da sua cidade, às vezes, ou muitas vezes, trazendo já a solução com a gravidez. Ou, às vezes, quando não consegue ainda, quer dizer, quer uma segunda opinião, aí vocês trazem, apresentam, a gente discute. Eu falo assim, como se fosse uma junta médica, a gente chega na solução daquele caso, e isso eu acho bacana, porque isso você consegue ficar atualizado, e vira e mexe a gente vê outras realidades, e com isso os colegas que têm em outras partes do Brasil, que a gente tem alunos de tudo quanto é canto do Brasil, inclusive agora até em Moçambique, Luanda, a gente tem bastante médicos desses outros locais. Então, isso acaba inspirando. E outra coisa que também ajuda bastante é a troca de experiência. O Igor tem uma realidade, a Michelle tem outra realidade, e vai trocando as informações. E a questão do custo também, a gente aqui tem um projeto Girassol, que a gente consegue fazer um custo acessível, porque o médico concorda em receber menos, o laboratório faz um valor mais acessível para ajudar esses pacientes, né? Isso que é uma coisa que a gente bolou isso há vários anos atrás, que tem dado bastante certo, a gente consegue ajudar pacientes do Brasil todo dessa forma. Então, isso é algo que a gente faz com bastante alegria, porque traz alegria para as famílias, né? E também, por outro lado, hoje a gente tem um laboratório que é de ponta, assim, que tem tudo que tem de mais moderno no mundo, a gente tem, e, logicamente, isso requer um investimento maior, um custo maior, mas, em termos de resultado de gravidez, né, acaba sendo bastante semelhante. Então, não é porque paga-se menos que o resultado é pior, que a gente vai usar equipamento ou material de péssima qualidade. Muito pelo contrário, a gente preza pela qualidade. Tanto faz aquela que paga bastante, que paga pouco, o laboratório é o mesmo. Quem vai diferenciar é a coisa médica, né? O médico é que tem essa autonomia, o conhecimento de poder conduzir o caso conforme a pessoa quer. E você, Igor, que você está mais novinho, mas já tem quantos anos de formado já? De formado, eu formei tem 6 anos, né? Eu formei de 2020, médico, né? De residência eu formei em 2024. Então tem 2 anos de formado. 2 anos de formado. Vai fazer mais ou menos. Hoje eu tenho 30 anos, né? Então. Tá novinho, mas de idade já está com 30 anos. Já tem alguma experiência. Na verdade, Me faça perguntas como essa. E você ainda comentou do meu pai, né? E eu ainda tenho minha irmã, né? Que talvez se ela venha fazer aqui, que ela já está na residência, né? De ginecologia, lá em Minas. Nossa, família toda. Família toda. Meu avô também era ginecologista, né? Nossa! Meu avô, meu tio, meu pai, minha irmã agora, eu... E os netos, né? Vamos ver. E eu, olha só, a minha filha faz administração, está no segundo ano da GV, faz um curso em inglês, quer dizer, talvez pense numa carreira internacional. Eu falei, quem que vai cuidar das coisas, papai? Eu falei, nem quero que vocês tomem isso como objetivo da vida de vocês, porque é muita responsabilidade. Fala, não, você vai seguir os passos do pai, ainda bem que você tem isso dentro de você que optou. Provavelmente seu pai não falou, faz isso, né? Você se inspirou e... Eu acabei me inspirando naturalmente. Aí o meu filho está com 17 anos, agora está em dúvida do que fazer, né? Eu falei, a única coisa que eu quero é que você não pense que você tem que tocar as coisas do papai. Eu traria ele aqui para o Gera várias vezes. Está de férias, quer vir aqui? Vamos lá conhecer. Vem aqui a captação, a transferência. Eu tenho certeza que ele ia gostar, quem sabe, né? Olha aqui, tá? Mas não é, a gente fala brincando, mas é baita responsa. Eu imagino. Ai. E você, Michela, fala um pouquinho mais de você lá, da sua
perspectiva futura que você pretende? Que... A perspectiva futura é aumentar mesmo, né, o número de atendimentos. Ainda tenho muitos embriõezinhos congelados aqui para voltar para transferir, então não pretendo deixar de vir para cá. As pacientes que vêm para cá, né, que eu trago para cá, elas se sentem muito bem acolhidas, elas elogiam a equipe, elas gostam de vir para cá. Existe um certo receio no começo, né? A paciente pensa, poxa, mas eu vou de Maceió para São Paulo e vai dar tudo certo. Mas aí eu vou mostrando a elas devagarinho, passo a passo, como a gente faz. Agora elas têm a opção de Maceió, eu dou a elas essa opção também. Mas, por enquanto, ainda estou trazendo para cá e elas continuam querendo vir para cá. E eu acho que também elas conversam com as que já fizeram e sabem, né, que tem uma resposta boa e sabem que as pacientes foram bem tratadas aqui, foram tratadas de uma maneira diferenciada. Eu acho que tudo isso vai motivando as pacientes para virem. Então, na realidade, a ideia que eu sempre tive aqui, né, no grupo, no Gera, é o seguinte, a gente ficar parceiro com até quem tem laboratório, que o pessoal chama estranho. Poxa, você que tem 4 laboratórios, ainda agora vai ser parceiro de quem tem laboratório, né? O pessoal acha meio maluco isso, mas eu acho que eu penso que a maneira correta de fazer, a pessoa tem a livre escolha, tanto é que o seu pai tem um laboratório lá, que é parte de uma rede, e eu acho bacana você vir aqui, né, fazer curso com a gente, ainda está falando bem da gente, ótimo, né? Aí você vai continuar lá, fazer seus casos lá, que eu acho que o Brasil é tão grande, por que a gente tem que chegar e achar que é dono do conhecimento de tudo? Né? Um caso, eventualmente, que vem de lá para cá, ótimo. Vamos ver um aluno de lá, sua irmã vem fazer curso, sua irmã talvez venha fazer curso com a gente, ótimo. Então, acho que a gente não tem nada a perder além do que, porque a gente também, nós estamos aqui no centro, praticamente, do Brasil, apesar de ser São Paulo, em termos de fluxo, é mais fácil, né? Vir da cidade de vocês para cá é fácil. Outro dia fiz uma paciente que veio de um estado, né, não vou detalhar, mas para chegar aqui tem que fazer o pinga-pinga. Aí é complicado. Sim. É complicado. Às vezes quando tem voo direto é mais... Voo direto... Às 2 horas, 3 horas... 3 horinhas. Como agora tem a possibilidade de você congelar o embrião e depois transferir, você pode planejar isso de maneira que fique bem mais fácil para o paciente. E aí você vem, passeia aqui em São Paulo, conhece restaurante e tal, e fica tudo... Aí você pode vir com o marido, com a namorada, a esposa e tal. Como eu, né? Já vim com o marido, filho, né? Então, eu tenho um pretexto para ir passear em São Paulo, né? E aí, o que mais que a gente pode falar, que você gostaria de falar, para a gente terminar nosso papo aqui? Então, assim, eu queria deixar algumas considerações, né, sobre o curso até o momento. Eu acho que já tem 3 meses. 3 meses de curso e está sendo muito gratificante, né? A questão da experiência de atendimento com os pacientes. Para ser bem sincero, como eu já tinha uma experiência na residência, eu já sabia que seria difícil na questão assim, é um desafio, pelo menos eu acho isso até hoje, a questão das medicações e tudo. Eu acho, assim, é difícil compreensão e o que você usar, mas acho que com o tempo você acaba pegando. Mas como eu já tinha essa vivência na residência, não acabou sendo tão estranho. Mas para quem chega assim, tudo pode ser um pouco assustador, para ser bem sincero, porque assim é um novo mundo, é muito hormônio, né? E é interessante você, assim, ver com calma, e o curso está proporcionando esse crescimento, né? Tanto a questão da prova, as discussões e as perguntas, eu acho que, apesar de ser bastante cansativo, está sendo bastante gratificante. Então, a experiência, assim, é um curso que eu recomendaria, né, para muitas pessoas, e quem me perguntar eu recomendo, até porque também é um curso que é bastante conhecido no Brasil, né? Então, está sendo bastante gratificante, assim, né, em geral. Então, eu deixaria isso aí como uma continuidade, um ponto final aí da nossa discussão. E está convidado a continuar aí por mais uns anos aí, do tanto que quiser, para vocês se interessarem, até o que a gente faz aqui também, além desse início, né, depois a pessoa pode trazer os casos, depois ajudar trazendo seus próprios casos, discutir.
Depois, aqueles que tiverem alguma vontade acadêmica, de querer ensinar, de querer produzir cientificamente, a gente também tem o suporte com as parcerias que a gente tem aqui das principais universidades daqui de São Paulo. A gente tem essa parceria para poder fazer publicação científica. Logicamente, vai depender de cada um tem o seu perfil, né? Uns gostam de dar mais da prática, outros gostam de ensinar, outros gostam de publicar. Então, a intenção aqui é servir de base para os médicos do Brasil, que às vezes ele não se encontra amparado, não tem nem como ele fazer, porque ele está sozinho em algum lugar. Então, aqui ele vai ter gente para ele trocar experiência, inclusive profissionais mesmo, de outros estados, da cidade, ou, se não, a questão científica também. Então, vocês estão convidados a continuar aqui conforme as necessidades e os desejos de vocês. E você, Michela, que você gostaria de falar? Eu gostaria de deixar um recado para as pacientes, de uma maneira geral, né? Porque uma coisa que eu tenho vivenciado muito na minha prática é que a maioria das pacientes ficam peregrinando com os ginecologistas há 2, 3 anos, tentando engravidar, e o tempo passando, né? E a idade vai passando, que é um fator muito ruim para a mulher, né? Para a parte reprodutiva. E fica sempre assim, mas vai tentando que vai dar certo, ou às vezes tentando algum tipo de tratamento sem a investigação adequada. Então, a mensagem que eu queria deixar é que, se você é um casal que está com dificuldade de engravidar, está tentando há mais de 1 ano, ou tem mais de 35 anos tentando há mais de 6 meses, não deixe de procurar uma assistência especializada, não deixe de procurar o especialista de reprodução, porque é ele quem vai te ajudar a seguir o melhor caminho. Perder tempo, né, é um luxo que a mulher infértil, o casal infértil, não pode ter. Sobre isso, eu queria frisar uma coisa bem importante, né? É assim, hoje, com a consulta online, você tem a oportunidade de repente, fazer a consulta com a Michela, ou se não com o Igor aqui, de onde você estiver, do Brasil ou do exterior. Hoje, isso ajuda bastante, até a questão do fluxo também. Aqui em São Paulo tem voo em tudo quanto é lugar. De repente, vocês atendem lá e marca aqui em São Paulo para complementar a consulta, ou você atende lá e depois tem um parceiro em Brasília, um parceiro no Rio Grande do Sul. Então, tem essa possibilidade de vocês fazerem essa consulta online e depois, em parceria com algum dos outros nossos, a gente tem mais de 400 alunos aí, que já passaram conosco, e com isso vocês complementarem a consulta e fazer esse atendimento, né? Volto a falar, não que necessariamente tem que vir para São Paulo, pode ficar em Itabuna, em Maceió. Acho que é bacana você estar sempre no grupo aí para você fazer essa troca de paciente, de experiência. Acho que isso é uma coisa que, assim, de certa maneira, eu me orgulho, porque se existe, saiu da minha cabeça esse negócio de trabalhar desse jeito. Então, pode aparecer mais, né, fazendo, alguém que venha fazer, mas esse negócio há muitos anos que a gente já vem fazendo dessa forma. Eu queria cada vez mais poder divulgar isso e ter cada vez mais as pessoas que quiserem fazer ou que já fizeram o curso, queiram voltar a continuar conosco, a gente está à disposição para justamente aumentar essa rede. Obrigado a vocês aí Obrigada pela a você. entrevista.